A geopolítica mundial está tomando um novo rumo, com Rússia, China e Estados Unidos movimentando peças e doutrinas nucleares em plena transformação. Durante mais de 3 décadas após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos e seus aliados não enfrentaram uma ameaça nuclear séria. Infelizmente, isso já não é mais o caso. O presidente russo Vladimir Putin está agitando seu sabre nuclear de uma maneira que lembra o líder soviético Nikita Khrushchev. O Ocidente expressou profunda preocupação com a recente declaração de Putin de que não descarta o uso de armas nucleares no conflito ucraniano, além de alterações na doutrina nuclear russa. Pequim permaneceu em silêncio por muito tempo sobre essa questão. Antes de continuar com detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, dar seus comentários. Vamos continuar. Porém, agora que o Kremlin adotou uma nova doutrina nuclear, a China rompe seu silêncio. Nesta semana, as mudanças na natureza da ajuda dos Estados Unidos e do Ocidente à Ucrânia e o uso irrestrito de sistemas de mísseis ocidentais geraram grande incerteza. Embora arriscada, a maioria considera a medida necessária para a independência e integridade territorial da Ucrânia. A mudança na doutrina nuclear da Rússia provocou reações globais. Até mesmo a China declarou basta às ações russas. Pequim reagiu duramente à nova doutrina nuclear russa. Putin aprovou mudanças que especificam as condições em que a Rússia considerará o uso de seu arsenal nuclear. Agora, a doutrina afirma que um ataque de um Estado não nuclear será considerado um ataque conjunto contra a Rússia, se apoiado por uma potência nuclear. Posteriormente, Macron afirmou que a China, aliada da Rússia, tem a capacidade de negociar com Putin para interromper sua agressão à Ucrânia. Como é sabido, a China se posiciona como parte neutra na guerra da Ucrânia e afirma não enviar ajuda letal a nenhum dos lados, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. Pequim pediu calma e moderação após as ameaças nucleares da Rússia e o uso pela Ucrânia de mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos de América contra território russo. Nessas circunstâncias, todas as partes devem manter a calma, mostrar moderação e trabalhar juntas por meio do diálogo para reduzir as tensões e os riscos estratégicos, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, ao ser questionado sobre o decreto e os ataques na Rússia. A postura da China de apelar pela calma e por uma solução política à crise ucraniana permanece inalterada, e Pequim continuará desempenhando um papel construtivo nesse sentido, acrescentou Lin. Pouco antes da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, há quase 3 anos, Rússia e China se uniram aos outros 3 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, para declarar que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. Desde o início da guerra, os líderes chineses reiteraram a Declaração Conjunta de janeiro de 2022, muitas vezes vista como uma resposta às ocasionais ameaças de guerra nuclear do Kremlin e seus aliados. Pequim também expressou descontentamento com a política de dissuasão ampliada dos Estados Unidos de América, que prevê o uso do arsenal nuclear americano para defender aliados sem armas nucleares, como Coreia do Sul e Japão, ambos vizinhos da China. Washington até agora resistiu aos apelos chineses para adotar a política de não usar armas nucleares primeiro, comprometendo-se a utilizá-las apenas em retaliação. Moscou abandonou a doutrina de não usar armas nucleares primeiro no início da década de 1990. Contudo, Estados Unidos e China têm tentado reduzir tensões, informando-se mutuamente sobre testes de mísseis nucleares realizados por Pequim no final de setembro e por Washington no início deste mês. Sem dúvida, o uso de armas nucleares táticas pela Rússia colocaria a China em um dilema. Somente uma reação internacional significativa poderia forçar Pequim a reconsiderar sua parceria ilimitada com Moscou. Mas um ataque russo contradiziria décadas de política nuclear chinesa. Desde que detonou sua primeira arma nuclear em 1964, a China segue uma política de não ser o primeiro a usar armas nucleares.
combinada com uma estratégia de dissuasão baseada em retaliação garantida. Por quase 6 décadas, líderes chineses consideram que o papel das armas nucleares se limita à autodefesa, distinto de operações e doutrinas convencionais. Essa posição foi reafirmada por Li Song, embaixador chinês para assuntos de desarmamento, que declarou: "A China se comprometeu solenemente a nunca, sob nenhuma circunstância, ser a primeira a usar armas nucleares." Esses eventos refletem mais a percepção em mudança de Pequim sobre o ambiente internacional do que uma alteração genuína na postura de Xi Jinping. Assim, se a Rússia usar armas nucleares táticas contra a Ucrânia, Pequim sentirá a necessidade de reagir publicamente, ainda que apenas de forma retórica. O que significaria um ataque nuclear para as relações entre China e Rússia? Embora o uso de armas nucleares por Moscou coloque Pequim em uma posição extremamente difícil, isso não levaria necessariamente à ruptura total da parceria estratégica sino-russa. Embora essa parceria enfrente desafios, é provável que continue enquanto Pequim e Moscou enxergarem os Estados Unidos como a principal ameaça, algo improvável de mudar no curto prazo. Alguns citaram eventos recentes, como o reconhecimento por Putin das preocupações chinesas sobre a guerra na Ucrânia, como sinais de fissuras nas relações sino-russas. Mas isso ainda parece distante. É mais provável que as declarações de Li reflitam fielmente a posição de Pequim sobre a guerra. Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, conversou com o ministro russo Sergei Lavrov, destacando o alto nível de confiança mútua entre China e Rússia e reafirmando o compromisso de Pequim com a parceria sino-russa diante das ameaças de Putin. Nesse contexto, Pequim provavelmente tolerará uma nova escalada na Ucrânia sem um ataque nuclear. Não podemos descartar, porém, que a China adote uma postura mais cautelosa, advertindo firmemente a Rússia e até impondo sanções caso armas nucleares táticas sejam usadas. A resposta de Pequim dependerá das circunstâncias específicas e da justificativa de Moscou. Xi Jinping advertiu que a China deve estar preparada para enfrentar os piores cenários. O uso de armas nucleares pela Rússia criaria uma tempestade perigosa que os líderes chineses prefeririam evitar a todo custo. Após os últimos acontecimentos, manifestaram seu descontentamento com a retórica nuclear da Rússia e tentaram dissuadir Moscou de novas ameaças, mesmo que indiretamente. A China busca aumentar sua posição e influência internacional, assumindo um papel mais relevante na governança global, de acordo com o último documento de trabalho. Se Moscou realmente realizar um ataque nuclear, a reação internacional subsequente obrigará Pequim a expressar algum nível de crítica ou condenação para se reafirmar como uma grande potência responsável, com autoridade moral e convicção. Um cenário como esse certamente representaria um grande teste para as relações sino-russas, mas não está claro se a China romperia completamente os laços. Mesmo diante de uma monumental indignação internacional, é possível que Pequim confie em sua capacidade de evitar uma reação significativa, limitando-se a uma resposta retórica diante de um ataque nuclear russo. Os líderes chineses têm repetidamente tentado apresentar os Estados Unidos e a OTAN como os instigadores do conflito na Ucrânia, desviando a atenção da Rússia. A relação sino-russa pode resistir às turbulências se Pequim conseguir, de maneira semelhante, desviar a ira resultante. Isso permitiria que a China se posicionasse como uma grande potência madura e com princípios, que busca soluções benéficas para todos. Mas até que ponto Xi Jinping está disposto a pagar pela guerra de Putin? Enquanto Putin se orgulha de suas amizades, Xi pode ter motivos para preocupação. Os Estados Unidos anunciaram uma série de novas sanções contra bancos e empresas com sede em Pequim e Hong Kong, acusadas de colaborar com Moscou para contornar as restrições existentes. Embora a China não venda armas à Rússia, Washington e Bruxelas acreditam que Pequim está exportando tecnologia e componentes necessários para a guerra. Durante uma recente visita a Pequim, o secretário de Estado dos Estados Unidos de América, Antony Blinken, afirmou que a China está ajudando a alimentar a maior ameaça à segurança europeia desde a Guerra Fria. Para os americanos, isso se tornou uma linha vermelha. Mas Pequim insiste que sua postura em relação à Ucrânia é neutra e que exportações com uso comercial, não militar,
não violam as regras. As acusações surgiram logo após a visita de Xi à França, desviando a atenção de um encontro que deveria ter sido o centro das atenções. Críticos e conservadores na China também têm pedido a Xi que pressione mais Putin, em um momento em que a União Europeia considera novos impostos sobre produtos chineses. E a realidade é que a economia lenta da China não pode se dar ao luxo de perder seus parceiros comerciais. A fraca demanda interna significa que a China precisa desses mercados externos. Tudo isso coloca Xi Jinping em uma posição delicada. Poucos dias antes da invasão russa à Ucrânia, os dois líderes anunciaram uma parceria sem limites para aprofundar a cooperação. Isso fazia sentido para aliados ideológicos contra o Ocidente, mas com a guerra se arrastando, essa aliança pareceu menos ilimitada. Primeiro, análises indicam que o termo praticamente desapareceu da mídia estatal. Zhao Tong, pesquisador da Carnegie Endowment, afirma que Pequim minimizou o caráter ilimitado de sua aliança estratégica com Moscou. Embora a China apoie o objetivo de enfraquecer a influência ocidental, discorda de algumas táticas russas, incluindo ameaças nucleares. A China está ciente dos custos de parecer oferecer apoio incondicional à Rússia e ajusta suas estratégias para melhorar sua legitimidade global. Durante sua recente visita à Europa, Xi Jinping afirmou que a China não foi criadora da crise nem parte envolvida no conflito. Isso também é o que Pequim diz aos seus cidadãos. Algumas vozes em Pequim sugerem que podem estar surgindo fissuras na opinião pública chinesa sobre o apoio irrestrito à relação com a Rússia. Feng Yujun, diretor do Centro de Estudos sobre Rússia e Ásia Central da Universidade de Fudan, escreveu no The Economist que a Rússia só tem a perder na Ucrânia. Para a China, essa é uma opinião ousada, mas Feng também sugeriu que Pequim poderia se posicionar como pacificadora. Em março, poucos dias após uma visita oficial a Moscou, Xi ligou para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacando que a China está sempre ao lado da paz. Mas quão séria é a nova doutrina nuclear da Rússia? Embora preveja resposta nuclear a ataques convencionais, a doutrina foi redigida de forma ampla para não se comprometer diretamente, mantendo abertas as opções de Putin. O ministro russo Sergei Lavrov pediu aos Estados Unidos e aliados que revisem a doutrina modernizada, alegando que ataques ucranianos com mísseis de longo alcance são uma escalada. Lavrov afirmou que, se mísseis controlados por especialistas militares dos Estados Unidos de América forem usados contra a Rússia, isso representará uma nova fase qualitativa da guerra do Ocidente contra a Rússia. Putin anunciou mudanças na doutrina nuclear em setembro, permitindo respostas nucleares a ataques convencionais de países apoiados por potências nucleares. O documento formaliza a disposição de Moscou em usar seu arsenal nuclear para forçar o recuo do Ocidente, especialmente em um momento em que a guerra ultrapassa 1000 dias. Sob essa nova doutrina, ataques de qualquer estado não nuclear com apoio de uma potência nuclear serão considerados ameaças à integridade territorial da Rússia, abrindo margem para respostas drásticas. A segunda parte define as condições para o possível uso de armas nucleares. Moscou estará disposta a utilizá-las quando receber informações confiáveis sobre lançamentos em grande escala de armas de ataque aéreo e espacial que cruzem a fronteira estatal, incluindo aviões estratégicos e táticos, mísseis de cruzeiro, drones e aeronaves hipersônicas. Além disso, armas nucleares podem ser usadas em resposta a um ataque contra a Rússia e Belarus com armas convencionais, caso tal ataque represente uma ameaça crítica à soberania. De acordo com a versão atual da política de dissuasão nuclear da Rússia, aprovada por Putin em junho de 2020, Moscou estaria disposta a usar armas nucleares apenas em resposta a um ataque com armas convencionais contra a Federação Russa, e apenas nos casos em que a existência do Estado estivesse ameaçada. Essa política foi elaborada em um contexto muito diferente, antes da guerra. Não por acaso, Putin fez esses comentários na véspera de uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky,
na qual se espera discutir a possibilidade de permitir que Kiev utilize mísseis ocidentais para atingir profundamente o território russo. Essa discussão é apenas o episódio mais recente de uma tendência preocupante para o Kremlin, em que o Ocidente aumenta sua ajuda à Ucrânia, enquanto demonstra cada vez menos preocupação com as linhas vermelhas traçadas pela Rússia. Em resposta, os líderes russos querem demonstrar que suas declarações devem ser levadas a sério, e uma doutrina nuclear mais rígida é uma das poucas ferramentas disponíveis para isso. No entanto, não há garantias de que esse passo seja eficaz. Há apenas alguns anos, era difícil imaginar que forças militares ocidentais atacariam o quartel-general da frota russa no Mar Negro ou que tal evento pudesse ocorrer sem desencadear uma guerra entre a Rússia e a OTAN. Mas foi exatamente isso que aconteceu há um ano, quando as forças armadas ucranianas lançaram um ataque contra Sebastopol usando mísseis britânicos Storm Shadow. Conforme apontado por Putin, as missões de voo desses mísseis só poderiam ser determinadas por pessoal militar da OTAN. Aparentemente, uma conversa vazada entre oficiais da Força Aérea Alemã, na qual se discutiam as razões para Berlim recusar o fornecimento de mísseis Taurus de longo alcance a Kiev, gerou preocupações semelhantes. Mesmo assim, os ataques a Sebastopol ocorreram. E agora, os líderes russos estão intensificando sua retórica para impedir que o Ocidente permita que a Ucrânia dispare mísseis da OTAN sobre territórios russos reconhecidos internacionalmente. Segundo Putin, essa autorização significaria que os países da OTAN, incluindo os Estados Unidos e os europeus, estariam em guerra com a Rússia. Em outras palavras, até mesmo o presidente russo reconhece implicitamente a diferença entre os territórios russos legalmente estabelecidos e aqueles tomados da Ucrânia, incluindo a Crimeia. Essa posição, se expressa publicamente por qualquer pessoa na Rússia, pode levar à prisão por desacreditar o exército. Isso serve como uma prova de que, enquanto a OTAN conseguiu dissuadir a Rússia com sucesso, o mesmo não pode ser dito do contrário. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, Putin fez ameaças duras contra o Ocidente, prevendo que tudo terminaria em poucos dias. No dia 24 de fevereiro de 2022, quando começou a invasão, ele afirmou: "A Rússia responderá imediatamente, e as consequências serão como nunca antes vistas na história." Inicialmente, os líderes ocidentais levaram a sério essas palavras, mas logo ficou claro que Putin não conseguiria alcançar seus objetivos máximos na Ucrânia. Ficou evidente que os ucranianos, com o apoio ocidental, poderiam derrotar a Rússia no campo de batalha e forçá-la a recuar. Washington, então, começou a testar as linhas vermelhas inicialmente declaradas por Moscou. A Rússia continuou ameaçando o Ocidente com graves consequências por intervir na guerra, mas na prática, pouco pôde fazer para impedir a crescente ajuda a Kiev. Ao longo de 2 anos e meio de guerra, essa ajuda evoluiu de armas pequenas e modestas, como os mísseis antitanque Javelin, para pacotes multimilionários que incluem artilharia, sistemas de defesa aérea, tanques e caças F-16. O Ocidente tenta forçar as linhas vermelhas da Rússia com o maior cuidado possível. Isso é feito por meio de longas conversas, aparições na mídia e comunicação com Moscou, através de canais de inteligência. Essa abordagem incomoda Kiev, mas reduz o risco de uma reação emocional por parte de Putin. Afinal, no topo da pirâmide de interesses dos Estados Unidos está a sua própria segurança, seguida pela segurança de seus aliados formais, e somente depois, os interesses de seus amigos e parceiros, como a Ucrânia atualmente. Washington também acredita que, enquanto o Kremlin não estiver à beira de uma derrota militar na Ucrânia, o risco de uso de armas nucleares é baixo. Ainda assim, faz todo o possível para evitar se envolver em situações perigosas. Apesar dos ataques do Kremlin e dos drones ucranianos contra estações de radar russas, elementos do escudo nuclear da Rússia, a Casa Branca não pretende mudar sua abordagem cautelosa. Em outras palavras, o escudo nuclear protege a Rússia contra uma intervenção em grande escala da OTAN na guerra. No entanto, abaixo desse limite, o Ocidente tem feito cada vez mais para apoiar seus aliados ucranianos.
A guerra mostrou que a Rússia não possui um arsenal convencional suficiente de armas de alta precisão para enfrentar a maioria das ameaças ou para vencer a resistência de um grande país como a Ucrânia. Assim, o Kremlin enfrenta a difícil questão de como restaurar a eficácia de sua dissuasão. As próximas mudanças na doutrina nuclear fazem parte da resposta da Rússia a essa questão. Porém, embora as mudanças anunciadas pelo presidente diminuam verbalmente o limiar para o uso de armas nucleares, elas deixam ao Kremlin uma ampla margem de interpretação e manobra. O cenário mais provável para a guerra em andamento não inclui um ataque nuclear, mas até mesmo essa possibilidade é preocupante e arriscada. Ao atacar a Ucrânia, Putin criou um problema onde antes não existia. Esse problema seguirá assombrando o Kremlin de muitas formas nos próximos anos. Como consequência, há um entendimento chinês que se opõe à Rússia. A China, inclusive, publicou um plano de paz em 12 pontos no qual se posiciona contra o uso de armas nucleares. Dado que o Ocidente está cada vez mais impaciente com essa aliança e que as esperanças de Xi Jinping de assumir um papel de pacificador fracassaram até agora, ele calculará os riscos de continuar lado a lado com um pária internacional que antes chamou de camarada e querido amigo. O que você pensa sobre este assunto? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e curtir o vídeo para nos apoiar. Até breve!